Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com. No ar, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Salve, salve galera, começamos mais um programa Umbanda, Consciência e Juventude aqui na Rádio Toques de Aruanda. E em nome da minha divina presença eu agradeço vocês pela oportunidade que nos dão de entrar nas casas, nos carros. Você aí, querido irmão, que trabalha à noite e está trabalhando aí, escutando as nossas reflexões, muito obrigado. Eu estou aqui mais uma vez com o Paul Sanner, com Franz Meyer, e muito bom estar com vocês, servindo a luz, servindo aos planos superiores. Olá pessoal, é uma alegria estarmos aqui em mais um programa. Hoje nós vamos falar de espiritualidade. Eu sou o Paul Sanner e agora vai falar com vocês Franz Meyer. Olá pessoal, salve salve, axé, mucuyu, todas as saudações aí de Umbanda. Vamos falar de espiritualidade. E eu particularmente falarei sobre a espiritualidade de Umbanda, como que ela se manifesta, quais são as engrenagens e as consciências e a simbologia, né, de espiritualidade dentro das mediunidades aí, qual a diferença entre um médium espírita, um médium umbandista, quem está desenvolvendo a espiritualidade na vertente umbandista, quem está desenvolvendo a espiritualidade em outras vertentes. Eu, em particular, gosto muito de falar desse tema, porque é um tema muito esclarecedor e rico para aqueles que estão aí ingressando na Umbanda e mesmo aqueles que já têm uma caminhada, para entender aí que são faixas vibratórias, quais são as linhas, qual é o significado das linhas de Umbanda, né? E falando de Umbanda também, lembrando que amanhã, todas as terças-feiras, nós temos o desenvolvimento espiritual a partir das 20 horas aqui no Instituto Plenitude, que fica na rua Doutor Sérgio Meira 41A, Doutor Sérgio Meira 41A. Você pode vir aí todas as terças-feiras a partir das 20 horas. Às sextas-feiras, atendimento caritativo espiritual nas linhas de Umbanda. A partir das 19h30 temos aí as senhas e todas as orientações espirituais. Além disso, temos outras ferramentas espirituais na casa, em outras frequências. Nós temos yoga com o Flávio Salazar, temos ainda o coaching com o Paul Sanner, e hoje a gente vai colocar aí a espiritualidade de uma forma muito expandida para aqueles que quiserem aprender um pouco mais, principalmente se conectar, né? Porque falar em espiritualidade é falar de conexão, não é, Flávio? Com certeza, e começamos esse programa diferenciando dois conceitos que são muito mistificados e muito confundidos no consciente das pessoas, que é a espiritualidade da religiosidade. Espiritualidade, meus queridos irmãos, não tem nada a ver com religiosidade. A religiosidade pode ser um caminho para você trilhar a caminhada espiritual. Por que pode ser?
porque infelizmente tem algumas doutrinas aí que na verdade afastam a pessoa da iluminação e não o religa, porque a palavra religião vem do religare, e não o religa com as consciências superiores. Então é muito importante, meus queridos irmãos, que vocês saibam que a religiosidade está dentro da espiritualidade, faz parte, não é o único caminho. Por que não é o único caminho? Eu sempre gosto de usar o exemplo dos nossos queridos irmãos silvícolas, os índios. Os índios não têm religião e eles têm uma conexão espiritual altíssima. O caminho da espiritualidade deles é completamente harmônico. E eles não têm nenhuma doutrina organizada e institucionalizada para isso. Então, meus queridos irmãos, saibam que o caminho da religião, ele é válido, é legítimo sim, mas não necessariamente para todos. O caminho que é válido para todos é a expansão de consciência. E aí eu deixo uma pergunta para o próximo bloco, que é a seguinte: a sua religiosidade tem espiritualidade? Vamos pensar um pouco. Religiosidade, a sua religiosidade tem espiritualidade? Vamos então definir o que é religiosidade e o que é espiritualidade. Quando se fala que uma pessoa é espirituosa, quando fala que uma pessoa é religiosa, tirando um pouco do conceito de religião e espiritualidade, da parte mística e na parte teórica mesmo, indo para a parte teórica e consciencial da coisa. Então, no próximo bloco, pense muito bem: a sua espiritualidade tem religiosidade? A sua religiosidade tem espiritualidade? Essa é a pergunta que fica para o próximo bloco. Até mais, até daqui a pouco. Está no ar, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com. No ar, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Voltamos em instantes. Então, salve, salve, voltando. Espero que você tenha pensado e conseguido chegar a uma conclusão. Sua religiosidade tem espiritualidade? Sua espiritualidade tem religiosidade? E isso é um ponto muito importante, é um ponto que a gente vê em muitas religiões. Então, o que é a religiosidade na concepção da palavra? É tudo aquilo que se faz de uma mesma forma sempre. Então, não se diz, né, tem aquela expressão: nossa, eu religiosamente todos os sábados vou correr no parque. Então, sempre você vai fazer o que no parque? Correr. Isso te traz um benefício, isso te traz uma consequência. E isso é religiosidade na concepção da palavra. Então, trazendo dentro da parte religiosa, então eu estou falando da religião, por exemplo, de Umbanda, é o ritual, propriamente dito. Então, o que é a religião? Ele organiza as manifestações mediúnicas, a comunicação com Deus em um ritual. Então, religiosamente, quando eu entro no terreiro, eu saúdo minhas forças. Religiosamente, quando eu abro uma argila, eu saúdo primeiro Oxalá.
Religiosamente, primeiro, quando se manifesta no meu terreiro, se manifesta o comando da gira. Religiosamente, eu saúdo a minha esquerda. Por quê? Porque é criado um sistema aí, um sistema em que faz com que as coisas comecem a entrar e tomar um determinado rumo. Então isso é religião. Religião é o ritual. E não necessariamente aquilo é feito com espiritualidade. Por exemplo, voltando pro exemplo daquela pessoa que fala religiosamente aos sábados eu vou correr, não necessariamente eu estou falando de espiritualidade. Não, muito pelo contrário. Nesse sentido, a pessoa está usando a palavra religião ou algo religioso como algo que já está instituído, um padrão que já está instituído. Exatamente. Então, religião nada mais é do que padrão. Então, quais são os padrões que se manifestam na Umbanda, né? Quanto religião? É o padrão do caboclo, é o padrão do preto velho, é o padrão do orixá, é o padrão da natureza, é o padrão do campo aberto. Isso é religioso e isso faz com que as pessoas gerem certos tipos de procedimentos. Então, para mim fazer um bolo de chocolate, eu tenho um procedimento. Eu tenho que usar o chocolate. Sim, o chocolate, o fermento, deixar 40 minutos no forno. Se você tirar por 20 minutos, não tem bolo. Isso gera o quê? Um resultado. A espiritualidade é um pouco diferente, não tem nada a ver com a religião. Com algo instituído. Com algo instituído. Até exatamente. porque o nosso querido Mestre Jesus disse que são muitos os caminhos que levam à casa do meu Pai. Então, trazendo isso, por exemplo, na Umbanda, dentro do seu terreiro, dentro de um terreiro, você pode ter um médium que é vidente, você pode ter um médium onisciente, você pode ter um médium porta, né? O médium porta é um médium que tem a sua espiritualidade, não incorpora, não tem evidência, não tem audicência, mas ele tem uma coisa muito forte, é a intuição. Então, e ele consegue a comunicação espiritual por outras frequências, por outros caminhos. Então, tem aquele que é o médium incorporante, dentro de uma estrutura de Umbanda. O médium incorporante, ele vai receber o caboclo, o preto velho, o Exu, e vai dar o passe. Existe um médium que desenvolve a espiritualidade de transporte. Então, essa espiritualidade de transporte, ele harmoniza e transmuta os níveis vibracionais que podem estar acoplados em um corpo, trazendo prejuízo, para que ele possa ter consciência. Então, esse é um médio de transporte, essa é a espiritualidade de transporte. E tem a espiritualidade do Cambone, é aquele que é responsável por passar a comunicação de uma forma inteligível para aquele que está sendo atendido. E tem a mediunidade do Ogã, é aquele que é responsável por trazer harmonia musical e promover aí uma... Eu gosto do termo magia do som. Uma magia do som para que o ritual possa acontecer. Então veja, e no nosso caso, nós temos uma outra espiritualidade, uma outra mediunidade, que é a mediunidade do coach, né, pô? Que dentro da nossa gira é o responsável por levar de uma forma inteligível uma definição de caminho. Então, veja que espiritualidade é independente. Eu poderia ter isso tudo e em outro lugar. Essas pessoas que trouxe a mediunidade de incorporação, o outro que trouxe a mediunidade do coach, o Ogã, o cara que faz o transporte, ele adquiriu esse símbolo dentro do ritual de Umbanda. Veja,
porque ele se adaptou no ritual, então ele se simbolizou, né? Então ele tem aquele grau na casa, ou aquele status na casa, porque dentro do ritual esse é o símbolo dado, mas não necessariamente ele adquiriu isso lá. Então veja que religião é simbólica. O que eu quero dizer é que religião é simbólica. Então você tem ali o símbolo de Oxalá, o símbolo de Buda e o símbolo de Jesus. Isso é simbólico. Espiritualidade é a virtude que eu me conecto independente desses símbolos. O que é Buda para você? O que é Jesus para você? E Oxalá? E para uma pessoa que de repente que não tem esses ícones, esses símbolos, se comunica e desenvolve, expande a sua espiritualidade com outro símbolo, de uma outra forma. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, meus irmãos: espiritualidade, mediunidade é inerente ao ser. Todo mundo tem e cada um sabe o benefício que a sua espiritualidade traz. Religiosidade é simbólico e cada um tem a sua. Então, para a gente não misturar as coisas, é bom que se fique definido. Religião, simbólico, é o ritual que é feito de uma mesma forma sempre. E que tem aí os seus postos, os seus cargos e a sua maneira de fazer. Isso é religião. Espiritualidade é a manifestação do eu, definindo o caminho que eu levo para chegar a Deus. Ponto final. E depois o símbolo é um detalhe. Eu quero chegar a Deus. Isso é espiritualidade. Eu quero sentir paz. Se eu quero sentir paz com o Buda, ok, é o símbolo. Se eu quero sentir paz com o Oxalá, é outro símbolo. Se eu quero sentir paz com Jesus, é um outro símbolo. E ponto final. Então, essa é a diferença entre religião e espiritualidade. Aí que vem a pulga atrás da orelha, né? Será que você que está frequentando o terreiro há 10 anos, você encontrou a sua espiritualidade? Esse realmente é o seu símbolo? Esse realmente é o seu caminho? Isso explica a transição de religiões, né, Fábio? Com certeza. Quando se fala em espiritualidade, o ponto de partida para que tudo fique claro, tudo fique harmônico, é o entendimento da existência do espírito. Esse é o ponto de partida principal. O segundo passo é você entender que esse espírito ele está constantemente evoluindo. Evoluir significa reter informação, agregar informação e gerar conhecimento. Nenhuma fonte religiosa hoje na Terra tem o conhecimento infinito. Então, partindo desse raciocínio, fica muito claro que um espírito em constante evolução, ele vai absorver o máximo de informação que aquele ambiente vai proporcionar, e quando ele esgotar a sua capacidade de absorver o que determinada faixa está lhe propiciando, ele vai simplesmente mudar de faixa, porque é o caminho. O caminho é a evolução. Se você esgotar a sua capacidade e ficar muito tempo estacionado em determinada faixa, o universo, o fluxo energético do
cosmos vai fazer você se mover, porque nada no universo pode ficar parado. Então é normal e é natural que existam as migrações doutrinárias para que o espírito possa continuar o seu caminho de acúmulo de conhecimento. Como a nossa experiência na carne ela é permeada pelo véu do esquecimento, nós tendemos a julgar as coisas da perspectiva que temos no aqui e agora, que é a perspectiva do ego, é a perspectiva dessa encarnação. Falta o que depois eu corto. E uma das características do despertar para a existência do espírito é que você veio de outras caminhadas. Então, você, querido irmão, que é um umbandista, hoje, muito provavelmente 3, 4 encarnações atrás, vocês eram espíritas ou candomblecistas, e muito provavelmente na primeira encarnação que tiveram nesse plano material foram os irmãos que seguem a doutrina evangélica, enfim. Dentro da questão da espiritualidade, é muito importante que fique claro que a evolução é o único caminho. E para que isso aconteça é normal e natural que o espírito, não o ego, experiencie várias realidades diferentes. E aí é legal você pôr que o caminho é contínuo, né? Então a gente não começa uma das outras percepções para que você entenda espiritualidade, é que você não começa nada aqui, você só está dando continuidade. Então a linha do tempo, ela é eterna, né? Então você só está em um tempo, espaço espiritual. Exatamente, e aí fica o exercício para você, querido irmão umbandista, você, querido irmão kardecista que acompanha o programa, que já entende a existência do espírito. Fica aí o exercício, sempre que você ver algum irmão de uma outra doutrina, mesmo que ela ainda não reconheça a existência do espírito, você tem que saudá-lo, porque ele está evoluindo no tempo dele, e estar no caminho da evolução, independente do tempo que isso leve, é infinitamente melhor do que você ficar parado, você ficar estagnado. Então fica aí o exercício que eu particularmente faço bastante, sempre que eu vejo um irmão fardado na rua de qualquer outra doutrina, e nós aqui na cidade de São Paulo, como somos um centro cosmopolita, nós temos muitas doutrinas, então é comum você ver pessoas aí nos transportes públicos, né, com roupas de monges franciscanos, ou tem os queridos devotos de Maria, os arautos do evangelho que andam com roupas medievais. Fica aí o exercício, sempre que você vê um irmãozinho desse, ou os mormons, né, que são muito comuns na cidade de São Paulo, em vez de julgar, em vez de criticar, elevem os pensamentos e entendo que, nossa, que bacana, é um irmãozinho, um espírito que está evoluindo no tempo dele, no caminho dele, e se for da... se for da caminhada dele, experienciar, agregar a informação que a faixa vibratória da lei de Umbanda tem para oferecer, ótimo. Se não, ótimo também, porque todos os caminhos levam à casa do nosso querido Deus, Pai e Mãe, o grande arquiteto do universo, e no final das contas fica tudo justo e perfeito, né, Franz? Tudo justo e perfeito. Então eu vou direcionar no próximo bloco uma pergunta para o povo. O que é espiritualidade para o coach? Ou para a PNL? Onde que está isso dentro da mente
do ser, onde que está isso nessa linguagem, nessa ferramenta. Então, no próximo bloco, o Paul vai falar um pouco disso para nós. Até já. Está no ar, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com. No ar, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Voltamos em instantes. Estamos de volta aí com mais um bloco do Umbanda Consciência e Juventude. Lembrando aí que o nosso endereço é Rua Doutor Sérgio Meira, 41A. Às terças nós temos desenvolvimento espiritual. Então você que gostaria de aprender um pouco mais, de estar conectado com essa espiritualidade umbanda, às terças às 20 horas. Nas quintas-feiras temos yoga, né, Flávio? Nas quintas-feiras nós temos a nossa sagrada prática do Hatha Yoga, um caminho espiritual que reconecta você com a sua autoconsciência corporal, com a sua consciência respiratória, e lembrando que o corpo é o veículo do espírito. Quanto mais afinado tiver esse corpo, melhor você vai exercer os compromissos que o seu espírito acordou antes de vir para essa experiência na Terra. E aproveitando aí o momento merchan, eu convido vocês, queridos irmãos reikianos, já do nível 2, a virem fazer o terceiro nível que nós vamos ministrar aqui no Instituto Social e Cultural Plenitude no sábado, que é o terceiro nível do Reiki Usui tibetano, onde você irá se tornar um mestre de você mesmo. Então você vai receber aí mais alguns símbolos que vão potencializar todas as técnicas que vocês já aprenderam no nível 1 e no nível 2. Vocês vão receber o símbolo que ele amplifica a atuação dos outros símbolos para grandes multidões. Então no nível 3 você vai estar completamente apto a aplicar o Reiki com eficiência para estádios, trens, ônibus, enfim, grande aglomerado de pessoas, claro, sempre respeitando a vontade do espírito, a vontade da centelha divina de cada um de receber aquela informação, aquela energia. Então você, reikiano nível 2, que sente no seu coração o chamado de se tornar um mestre de você mesmo, sente o chamado de ter gravado nos seus corpos os símbolos pertinentes ao nível 3, entre em contato aí com o Instituto Social e Cultural Plenitude, mande o seu e-mail, faça a sua inscrição. Hoje é quarta-feira, né? Você está escutando o programa aí quarta-feira. Se você mandar um e-mail fazendo a sua inscrição nas próximas 24 horas, ou seja, até quinta-feira, você vai ter aí 50% de desconto no nível 3. É só mandar um e-mail dizendo: eu ouvi o programa Umbanda, Consciência e Juventude, e você já vai automaticamente estar inscrito no... Eu escutei o programa Umbanda, Consciência e Juventude e quero fazer Reiki. Automaticamente você vai estar matriculado no nosso curso com 50% de desconto. Lembrando do e-mail contato@institutoplenitude.com.br, contato@
institutoplenitude.com.br. Lá você se inscreve, lá você vai ser um ponto de luz, né? O Reiki nível 3 realmente faz com que você tenha um controle aí espiritual de você, né? Saber qual é o seu papel na luz, você se posicionar como um manifestador natural aí de uma energia que flui através do nosso corpo. É maravilhoso. Modifica, eu pude fazer e tenho um feedback muito positivo aí, além de... Eu sou meio suspeito para falar da aula do Flávio, mas além de muito conscientizadora, eu pude agregar algumas coisas dentro da minha religiosidade e espiritualidade de Umbanda. Pude perceber a diferença do caminhar, as coisas se realizando de uma forma mais harmônica, o meu emocional. Então, você que quer participar disso, que quer também ser um ponto de luz, entre em contato aí, contato@institutoplenitude.com.br. Repetindo, contato@institutoplenitude.com.br. E voltando aqui pro Paul, né? Paul estava esperando até agora para responder. Onde que está a espiritualidade? O que a PNL, o que o coach pode falar de espiritualidade? O que o coach e a PNL pode falar de religião? Falando sobre espiritualidade, complementando tudo isso que já foi dito, né, logo no começo do programa nós falamos da palavra conexão, né? Então, num conceito de programação neurolinguística, nós temos aquilo que nós chamamos do nível espiritual, né? Então, para falar do nível espiritual, eu vou falar primeiro do nível da identidade. Nós temos uma identidade que é o nosso ser, né? O nosso ser independente de onde ele esteja, né? E do que ele esteja fazendo. Tem uma primeira identidade que é você como ser de luz, como ser encarnado no planeta e que manifesta a sua vida. Essa é uma primeira identidade que você tem. Outra forma de olhar para a identidade é lembrando os papéis que nós desempenhamos nesses sistemas de vida no planeta. Então, um papel de pai, de mãe, de filho, né, de neto, um papel profissional, profissão A ou B ou C, um papel social, né, cidadão desse país ou de outro país, torcedor de um time ou de outro time. Então, isso tudo são os papéis que definem quem eu sou. Então, eu posso dizer, né, eu sou filho, eu sou coach, eu sou cidadão brasileiro e assim por diante. Cada um pode dizer, definir quem é através desses papéis. E o que isso tem a ver com a espiritualidade, né? Então, quando nós temos um papel definido, nós começamos a entender quais são as conexões que essa identidade tem no sistema onde ela está. Então, se eu sou filho, eu tenho uma conexão com a minha mãe, tenho uma conexão com meu pai, tenho uma conexão com os meus irmãos, tenho uma conexão com a família, com tios, com primos. E através dessas conexões eu começo a entender um pouco o que nós chamamos de espiritualidade em programação neurolinguística, né? Que é a resposta à pergunta: quem mais faz parte da sua vida? Né? E continuando nessa direção, nós então entendemos que quem mais, como umbandista, quem mais faz parte da minha vida, né? Então, quem mais faz parte da minha vida os orixás, os guias, né? O pai de santo, a mãe de santo, né? Os outros irmãos de fé que participam da religião comigo. Então, eu começo a ter conexão nesse sistema e conexão com Deus maior, né? Onde eu estou me religando, então, né, a Deus, porque quem mais faz parte da minha vida? Deus faz parte da minha vida. Então, essa conexão com tudo
tudo isso que está além de mim define para a programação neurolinguística, como nos ensina Robert Dilts, essa conexão espiritual, né? Essa espiritualidade. Essa é uma forma de ver essa espiritualidade dentro de um sistema, né? Dentro de um sistema onde nós sabemos que nós não somos separados do todo, nós somos um com o todo. Então, como que nós podemos entender a espiritualidade de um indivíduo separado? Né? Fica uma coisa quase que impossível, porque nesse mundo nós só estamos separados uns dos outros visualmente, né? Que a gente vê uma separação. Na prática não existe separação, né? Esse universo é toda uma coisa só, né? E nós caminhamos todos juntos como uma única consciência que está em evolução, que está em expansão. Então essa é a forma de compreender a espiritualidade através das conexões. E agora falando um pouco de religião, o que pode ser então a religião? Né? Existem tantas religiões nesse planeta, mas tantas e tantas mesmo, né? E sem falar naquelas que já existiram, e sem falar nas religiões que vão mudando, né, ao longo do tempo, né, os seus conceitos, os seus aprendizados. Então, do que nós estamos falando quando nós falamos em religião? Nós estamos falando de sistemas de crenças e valores, daquilo que a gente acredita, né? O que é uma crença? Uma crença é aquilo que a gente não precisa justificar. Eu acredito que é assim e pronto, né? Essa é minha crença, sou eu que acredito, eu escolho acreditar. É correto dizer então que a crença é o alicerce aonde você constrói a sua realidade? Sim, a crença ela faz com que a nossa realidade aconteça, né? Todos os seres humanos têm crenças e têm valores. Isso é inerente de cada um. E a partir disso a realidade vai se montando, vai se construindo. Então, quando vem uma pessoa falar de religião num processo de coaching, num trabalho de coaching ou de PNL, a pergunta sempre é a mesma, né? O que é religião para você? E as respostas são tão variadas quanto a quantidade de pessoas que vêm procurar esse processo. Nós permitimos que cada um entenda a religião da sua forma, não é? E cada um traga a sua verdade. E isso é maravilhoso, porque nós estamos num mundo de tantas facetas, tantas formas de ver a realidade, né? Não tem duas pessoas idênticas no planeta, né? Tem pessoas parecidas, mas idênticas não tem. Cada um é único, cada um é exclusivo, cada um tem a sua história que só aquela pessoa tem, não é? Então é muito lindo quando nós podemos observar essa gama tão vasta de formas de compreender o mundo e de compreender a religião. E tá tudo certo, né? O problema só começa quando a minha religião é que é a certa e todo mundo tem que seguir a minha porque é a única que leva a Deus e é a única que é a correta, né? E aí eu quero impor a minha verdade para os demais. Aí é onde começa o problema da religião, né? Porque até o ponto onde cada um acredita naquilo que lhe faz bem, naquilo que o torna um ser humano melhor, até aí tá tudo certo, né? Eu particularmente gosto muito de tratar do tema espiritualidade e do tema religião falando de amor ao próximo, não é? Essa é uma verdade que dificilmente alguém contesta, não é? Quando nós dizemos que a base dessa conexão espiritual e da religiosidade, ela é sempre o amor ao próximo, né? O amor ao próximo significa aceitação, né, das pessoas como elas são, significa querer o melhor para cada uma delas, entendendo que às vezes o melhor para aquela pessoa não é o que você acha que é o melhor, mas é o que ela escolheu para ela, não é? É um respeito, né? Começa por um respeito muito grande e um desejo realmente de que todos que estão nesse planeta evoluam, cresçam e se tornem pessoas mais amorosas, mais plenas de si, que manifestem mais o seu amor e a sua luz, né?
Essa é uma forma que eu particularmente gosto de olhar para esse tema. Eu acho que eu respondi alguma coisa aí, né? Respondeu e falou algumas palavras que ajudam a gente a definir espiritualidade e religião para cada um de nós. Por exemplo, todos. Quem é todo mundo para você? Então, você vira, por exemplo, o Paul falou muito em conexão. Então eu vou fazer aí. Hoje, aí eu falo assim, hoje na gira veio todo mundo. Então é todo mundo que eu tenho conexão. Não é que veio o mundo inteiro, mas veio todo mundo. Então estabeleceu aí uma conexão, uma crença com pessoas que têm ligação àquele jeito arquetípico de trabalhar, com essa energia, com essa casa, e ali estava todo mundo. Então é exatamente isso. A espiritualidade, ela é a forma com que você caminha no mundo. E ponto final. O caminhar espiritual, ele é muito mais abrangente que o caminhar religioso. Um está contido no outro. Vou dar um exemplo aí, meus queridos irmãos, que pode soar até meio polêmico para os umbandistas mais tradicionais, mais antigos, mas hoje, dentro de uma consciência espiritual e espiritualista, já está claro, através de muitas comunicações, que existem seres interplanetários atuando nesse momento de transição que o planeta Terra e a humanidade estão experienciando. Muito bem, como seres espirituais e seres iluminados, seres que já se fundiram com o todo, eles não fazem distinção de onde eles atuam em prol da humanidade, respeitando o momento individual de cada centelha divina. Tendo entendido isso, fica muito claro que eles estão presentes em todas as doutrinas, todos os espaços terapêuticos, todas as casas de cura que estão comprometidos com a evolução da consciência do indivíduo e do planeta. Muito bem, até aí sem novidades. Então fica aí, agora que é o nosso momento de reflexão, fica a minha pergunta. Hoje, através de canalizações, nós sabemos que existem muitos seres de diferentes raças atuando no desenvolvimento espiritual do planeta Terra. Nós temos os pleiadianos, temos os orianos, temos muitos, os arcturianos, temos os sirianos. E fica aí a minha pergunta: quantos umbandistas, irmãos Franz, vocês acham que iam se sentir à vontade e iam abrir as casas para uma gira de arcturianos, ou uma gira de pleiadianos, ou uma gira de sirianos? Aí eu respondo implementando essa pergunta: como a gente teria noção disso? Com esse, por exemplo, com esse nome, talvez não soaria, porque não está dentro do ritual de Umbanda ainda, não está dentro daquilo que se faz religiosamente. Então eu não salve todos os pleiadianos, não salvo assim. Porém, o meu caboclo pode ser um pleiadiano. E é aí que está a diferença de religião para a espiritualidade. Nem todos os pretos velhos são pretos e velhos. Nem todos os caboclos foram índios. Nem todos os baianos foram baianos. Nasceram, encarnaram na Bahia. Nem todos os marinheiros morreram em alto mar. Exatamente. Então, o que a gente quer dizer é que as coisas vão se abrindo à medida que você se abre. À medida que você entende que a espiritualidade, embora esteja dentro de um arquétipo, embora esteja organizada, a religião serve para organizar. Imagina se
a gente conseguisse contabilizar e colocar e querer se colocar cada falange espiritual em um contexto único. Arquetípico. Arquetípico. Iam faltar dias para a gira, né? E tempos. Por quê? Porque isso não é o propósito. O propósito, cada vez mais, é voltar para o um. Voltar para o um. E não individualizar. Então, algumas dos arquétipos, e aí eu falo, por que existe o arquétipo do preto velho, do caboclo, do Exu? São arquétipos que já têm ressonância num consciente coletivo da humanidade. Talvez os pleiadianos não tenham tanta ressonância com esse nome. Não quer dizer que eles não atuem. No caboclo, no preto velho. Então, uma coisa é simbologia, e essa pergunta foi que matou o programa. Matou no sentido de conclusão, porque uma coisa é a existência, o todo existe. Outra coisa é o como ele se manifesta. Ele manifesta como? Mas uma vez, até pra gente fechar, uma vez eu fui, uns bons anos atrás, numa igreja batista. E meu pai e minha mãe são bandistas, assim, eu sou um bandista de berço, né? E o que aconteceu? O pastor, acho que é assim que ele chama, o pastor, estava ali falando a palavra de Deus. E eu vi nitidamente o preto velho ali lá atrás. E ele falava em línguas de fogo. Para ele era língua de fogo, para ele era o Espírito Santo. Quantas vezes na igreja eu vi o padre inspirado com Exu? Por quê? Porque era a minha forma de ver a espiritualidade. E a forma dele era o Espírito Santo, a intuição, o que for. Entende? E os casas espíritas, os mentores, muitos deles são Exus, porque eles trazem a comunicação. E aí eu não estou falando de grau, eu estou falando de forma. A forma de comunicar, a forma de falar, a forma de entender. Então, fica aí para vocês esse programa falando de espiritualidade. Lembrando, religião é simbólico. É simbólico. Através daqueles símbolos, as pessoas conseguem se entender. Assim como as línguas que existem no planeta. Isso é religião. É uma coisa feita de forma ritual. Ou seja, não muda. É daquela forma. E ponto final. Eu abro uma gira, eu fecho uma gira da mesma forma todas as vezes. Para caracterizar uma gira. Espiritualidade é o caminho do espírito. É como o espírito caminha no universo. Então, pessoal, esse é um dos conceitos aí que a gente tem. Nós vamos dar um pequeno intervalo e voltamos aí com a conclusão para todos vocês. Axé. Está no ar, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com. No ar, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Voltamos em instantes.
Então estamos de volta, queridos irmãos, com o último bloco do programa Umbanda, Consciência e Juventude, e eu vou encerrar a minha participação fazendo uma pergunta para o Paul. Paul, dentro do coach, dentro da PNL, como é que é o ponto de vista da questão da descoberta do espírito? Deixa eu estender um pouco mais a minha pergunta para você entender, porque dentro da minha realidade de consultório, dentro da minha realidade de atendimentos, eu percebo que independente do grau evolutivo da consciência daquela pessoa, ela estando consciente da existência do espírito ou não, a partir do momento que a pessoa encarna, parece que o espírito está constantemente querendo se fazer perceber. E os conflitos começam a existir quando a pessoa não quer entender a existência ou muitas vezes separa o espírito do físico. Você percebe isso também no coaching, na PNL? Pode responder aqui meia hora? A nível de intuição, você, por exemplo, uma pessoa vem com uma questão para você. Ele fala assim: nossa, então eu preciso definir um caminho para a minha família, né? E no primeiro momento ele está com um monte de dúvida, ele não consegue sair do lugar. E você vai trabalhando PNL, você vai trabalhando coach para que a pessoa consiga aí colocar as respostas e as perguntas nos devidos lugares para que ela possa ter uma visualização. Você percebe a presença durante um tratamento, durante uma sessão? Você percebe a presença espiritual, ou seja, a presença da intuição, do caminho? Quando que você tem um start, um estalo, que olha, a pessoa ela já tem a resposta e agora é muito mais fácil, só você colocar a técnica, a simbologia. O que acontece no processo de coaching que é muito particular de cada coach, de cada trabalho, mas no meu caso eu coloco a pessoa em contato com a essência de luz dela, com a essência de vida, com a chama divina que ela tem dentro de si. E cada um vai chamar de uma certa forma, né? E isso muitas vezes a gente faz por um simples exercício de respiração, procurando fazer a pessoa se conectar com ela mesma, com o espiritual dentro dela. Porque nós partimos do princípio, dentro dessa metodologia, que cada um tem dentro de si todas as respostas que precisa para as suas angústias, para as suas dúvidas, que cada um tem dentro de si todas as soluções para os seus problemas, e que basta ela se conectar com a essência divina dentro dela, que ela encontra esse caminho e essas respostas. E muitas vezes o processo que nós fazemos é muito mais de ativação desse campo de conexão, né, que às vezes eu chamo de campo de amor, para que a pessoa encontre então o caminho que é o correto para ela. Porque o coaching, a PNL, não trabalham dando respostas para a pessoa do que é certo e do que é errado e do que ela deve ou não fazer, mas sim ajudando ela a encontrar de dentro para fora as suas próprias respostas, o seu próprio caminho. As filosofias de Osho influenciam alguma coisa? Tem alguma influência de Osho na PNL ou não? Não que eu saiba assim diretamente, não. Eu, como né, leio muito sobre Osho e estudo bastante, eu possivelmente falo algumas coisas que dão para você essa ideia, né, da presença de Osho. Né, um dos cursos de coaching que eu fiz, foi trabalhado bastante meditação e também se usavam alguns conceitos, né, trazidos pelo Osho. Mas é uma particularidade de cada processo de coaching. Tem gente que faz processos de business coaching bem focados, com uma estrutura bem clara e bem racional para ser aplicada dentro da empresa para o desenvolvimento de competências.
e essa pessoa possivelmente não vai reconhecer na minha fala o coaching que usa e que aplica, né? Então eu quero desejar uma boa noite para vocês, encerrar aqui minha participação, né? Eu sou Paul Sanner, trabalho com coaching e com PNL. Agora eu passo a palavra para o Franz Meyer, que vai complementar esse assunto sobre espiritualidade. Agora foi uma conclusão que foi feita. E aí você fala. Então, meus queridos irmãos, encerramos mais um programa Umbanda, Consciência e Juventude, chegando aí à conclusão que não tem como fugir da existência do Espírito, e uma vez o reconhecendo, começa a nossa caminhada evolutiva e de trabalho, né? Porque chega um momento que você começa a trabalhar espiritualmente. Então, meus queridos irmãos, eu desejo do fundo do meu coração, em nome do meu espírito, um bom trabalho para vocês, uma boa caminhada, e nos encontramos na próxima semana com mais um programa Umbanda, Consciência e Juventude. Então, fica aí essa definição, fica aí essa nossa consciência. Agradeço a todos vocês que nos escutaram, aos meus irmãos parceiros aqui que me ajudaram a brilhantar esse programa, Flávio Salazar, Paul Sanner. Deixo um abraço fraterno e um grande axé para todos. Para terminar o bloco no programa. Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com.